Olá, tudo bem? Sexto ano, aqui é a professora Rafa e hoje a gente vai dar início à nossa segunda videoaula de arte. Pessoal, nas aulas anteriores nós conversamos um pouquinho sobre um ideal de beleza, sobre o ideal grego de beleza. Vimos que durante toda a história esse ideal de uma estética equilibrada, harmoniosa, de um corpo todo proporcional, ela veio acompanhando a arte, acompanhando os ideais do homem, mas ela foi se modificando e se transformando conforme o tempo. Nós conversamos lá na nossa live sobre a importância de a gente hoje trazer essa discussão do ideal de beleza para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, e pensar que a beleza ela não está apenas na estética, né? E sim naquilo que nós sentimos, naquilo que nós conseguimos transmitir através da nossa fala, dos nossos gestos, das nossas atitudes, né? Então, a gente viu que esse ideal, ele não necessariamente é um ideal que nós devemos seguir, mas sim uma fórmula que a arte encontrou para começar a desenvolver técnicas e desenvolver linguagens próprias, né? Então foi muito importante tudo aquilo que os nossos amigos da Grécia Antiga descobriram, estudaram, né? E aí, pessoal, como a gente conversou, a arte ela vai se desdobrando, ela vai se modificando conforme os anos vão passando, assim como esse ideal de beleza também. E aí a gente hoje vai começar a falar sobre um artista que se apropriava desse assunto, dessa questão, para produzir os seus trabalhos. Nós falamos um pouquinho sobre ele na nossa live e hoje eu queria que vocês conhecessem um pouquinho mais sobre a história desse artista, que é muito, muito interessante, que é o Fernando Boteiro. O Fernando Boteiro, pessoal, ele desenvolve uma linguagem única para os trabalhos dele. E a gente vai entender o que seria essa linguagem única que ele constrói lá com o seu trabalho. Quem tiver a apostila, pode abrir a apostila lá na página 6. Lá na página 6 vão ter algumas imagens de obras criadas pelo Boteiro. E aí, se nós fizermos uma relação com a estátua da Vênus de Willendorf, que nós vimos lá no primeiro vídeo, aquela estatuetazinha que representa um corpo de uma figura feminina de maneira bem voluptuosa, volumosa, né, farta, a gente consegue encontrar uma relação com essas mulheres que o Fernando Boteiro cria. Então, ele desenvolve pinturas que representam pessoas com pernas cheias, rostos cheios, pessoas robustas. E aí, pessoal, a gente percebe uma relação muito forte da pintura clássica, renascentista na obra dele. Porque a temática que ele aborda, ela mostra aquelas composições renascentistas, né? A gente até vê ali uma releitura da Mona Lisa muito legal, onde ele faz essa Mona Lisa com essa aparência mais gordinha, mais rechonchuda. Então ali a gente vê algumas releituras que ele faz de obras renascentistas, e ele traz essa discussão, essa questão do ideal estético da beleza para o trabalho dele. O Boteiro, ele se inspirava então nesses artistas e ele trazia essas referências para o trabalho dele. Então vejam como a arte ela vai se modificando, mas ela vai bebendo da fonte dessas descobertas que foram feitas no passado, e ela vai adequando ao momento e à discussão que o artista quer ter quando ele produz um trabalho, como esses que o Boteiro produz.
certo? E aí, quando falam pro boteiro, mas você pinta pessoas gordinhas, por que isso? E ele diz que ele não pinta pessoas gordinhas. Tudo no trabalho dele tem volume. Ele trabalha com volume. E todas as coisas no trabalho dele tem volume. Então, se você observar uma flor, se você observar uma caneca, tudo é volumoso, não só a figura humana. Então, ele cria um estilo único, uma estilística para ele, que passa a ser muito interessante. Então, ele é muito valorizado pelo trabalho que ele faz. Então, todo o trabalho do boteiro, vocês encontram esse aspecto volumoso das obras dele. Então, gente, é muito legal a gente pensar a capacidade que o artista tem de transformar ideais, de mostrar imagens de uma maneira não convencional, de uma maneira não tradicional, e ainda assim nos trazer curiosidade, interesse e uma estética interessante. Então, a arte é muito legal por isso. Aí eu gostaria que vocês dessem uma pesquisada grande aí no trabalho do boteiro, e gostaria que vocês desenvolvessem, então, nessa aula de hoje, uma releitura com um estilo do boteiro. Então, vocês vão pegar uma foto, que pode ser uma foto de vocês mesmos, um autorretrato. Prof, eu não tenho uma foto minha de rosto, de corpo. Pega uma foto antiga, ou então tira uma foto com o celular. Hoje em dia todos vocês têm um celular. E eu quero que vocês façam um autorretrato de vocês, um retrato de vocês, mas pensando como boteiro, de maneira volumosa. Então, vocês vão fazer uma releitura da obra dele, e o modelo, a figura, o personagem será vocês mesmos, tá bom? Quem tiver alguma dúvida a respeito desse trabalho, pode mandar lá para a prof. É um trabalho bem bacana e divertido para fazer. Então, observem como o boteiro trabalha o volume, a luz, a sombra. Nós já vimos isso nos nossos anos anteriores. Então, procurem fazer um trabalho bem bacana, bem interessante. Utilizem um fundo, trabalhem fundo, figura. Quem tiver pincel e tinta pode fazer uma pintura com tinta. Então, primeiro vai fazer um esboço lá do desenho, depois vai entrar com a tinta, com a pintura. Prof, eu não tenho tinta. Então, vamos utilizar lápis de cor mesmo. Eu quero um desenho bem caprichado. Lembrem que essas atividades contam pontos para vocês. Dediquem-se. Agora que vocês já conhecem um pouquinho da característica desse artista, do boteiro, que trabalha com esses retratos volumosos, com referências lá do Renascimento, e da história da arte de uma maneira geral, desenvolvam esse trabalho e mandem lá pro e-mail da professora, tá bom? Até a próxima aula.